Então, boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de participar desse evento pré-congresso e poder falar um pouquinho sobre o gerenciamento eficiente de dados hidroquímicos e agradeço também pela presença de todos. Meu nome é Inês, eu sou formada em Engenharia Química e trabalho como especialista em gerenciamento de dados na Water Services and Technologies, ou WST, como também é conhecida. A WST conta com uma equipe especializada para atender as demandas relacionadas a diversos setores e, no Brasil, é a representante do software da Bentley e da Waterloo Hydrogeologic, e outro produto comercializado pela WST também são os divers. Então, começando, foi para o meu último? Aqui, pronto. Indo para o meu último slide, só um minutinho, pessoal. É a outra apresentação, um minutinho. Desculpem. Pronto, já estão vendo de novo? Sim, positivo. Obrigada. Então, a hidrogeoquímica é a área de conhecimento que se dedica ao estudo da composição química das águas no meio ambiente. E essa composição pode ser influenciada por processos naturais e ou antropogênicos. Ou seja, existe uma série de fatores que controlam a composição química da água, como, por exemplo, decomposição de matéria orgânica ou intemperismo. E é importante entender qual ou quais fatores estão influenciando a composição química de determinada água de interesse e como que isso é feito. Então, o laboratório coleta a água, faz a análise dos parâmetros solicitados, seguindo todas as normas de execução e análise, e entrega os resultados para que eles sejam então interpretados. Com os resultados em mãos, conseguimos uma informação, que é uma conclusão que se chega a partir da análise de diferentes dados. Por exemplo, neste ponto ajusante, os resultados para cálcio e magnésio estão mais elevados que no ponto amontante. A parte do conhecimento vem da aplicação das informações úteis. E com isso é possível prever um cenário futuro. Por exemplo, se as concentrações de cálcio e magnésio continuarem aumentando a jusante, a água vai ficando cada vez mais dura. E, finalmente, com a aplicação do conhecimento, tem-se a ideia, tem-se a solução que será preciso adotar para resolver o problema identificado. Então, eu vou procurar saber se o aumento da concentração de cálcio e magnésio vem por um processo natural ou antropogênico, e, a partir disso, tomar a devida decisão. E todo esse processo é chamado de Business Intelligence, ou BI, que é a integração, usabilidade e eficiência na extração de conhecimento de grandes volumes de dados para apoiar a tomada de decisão de forma ágil e correta. E para que a gente consiga fazer uma análise e interpretação correta dos dados para direcionar a tomada de decisão, é preciso considerar alguns pontos para o tratamento, para o gerenciamento desses dados. Começamos por qual arquivo que eu devo considerar como sendo que possui o resultado a ser levado em conta. É certo que não houve uma revisão do laudo por parte do laboratório? Ou o arquivo com esse resultado está duplicado, ele está armazenado em mais de um local? Então, é preciso ter um gerenciamento de versões de arquivos com os resultados. E para citar um exemplo de um impacto negativo da falta desse gerenciamento de versões, seria uma pessoa tem ciência de que um resultado foi revisado, então tem uma segunda versão do laudo, mas a outra pessoa que escreve o relatório para o órgão ambiental, por exemplo, não foi notificada dessa revisão e o resultado não revisado do primeiro laudo. Ou seja, o órgão recebe o resultado errado, que pode gerar aí um grande problema. Outro ponto importante é se todos os interessados naquele resultado têm acesso imediato garantido a ele. Então, se a pessoa responsável por receber os laudos e demais documentos do laboratório entrar de férias, ou por qualquer outro motivo que seja, não esteja presente na empresa em determinado dia ou semana, as demais pessoas da área vão conseguir ver os resultados?
E supondo que os resultados sejam compilados por alguém em um arquivo de Excel e os interessados tenham acesso a esse arquivo, nós costumamos dizer que o Excel aceita tudo. Ou seja, se por um descuido ou falta de atenção, alguém pode excluir uma linha de resultado, ou deletar um resultado aqui ou ali, ou desformatar uma fórmula utilizada na análise dos dados. Então, mesmo que os arquivos estejam disponíveis em alguma ferramenta de compartilhamento, é importante garantir que quem precisa do dado e tenha acesso a ele não vai causar nenhum dano ao dado, seja excluindo ou alterando o valor. E considerando que existe um mínimo de organização dos documentos com os resultados de interesse e que as pessoas tenham acesso garantido a eles, se as informações estiverem em documentos com formatos distintos, consolidar os resultados para obter a resposta que você precisa pode levar um tempo. Então, é preciso gastar aí um tempo em, por exemplo, converter um PDF em Excel ou Word, registrar as anotações de campo, colocar os dados da última campanha junto com os dados históricos e garantir que nada foi deixado para trás e que todos os dados estão no mesmo formato. Ou seja, que o mesmo parâmetro seja reportado na mesma unidade de medida em todas as campanhas, que o formato de data é dia, mês e ano, ou mês, dia e ano. E essas são tarefas que demandam tempo, e muitas vezes é um tempo que não se pode perder, pois é necessário uma resposta rápida para avaliação da ação que deve ser feita. E por mais que se coloque esforço e tempo no tratamento dos dados, em algum momento alguma questão pode passar despercebida, em maior ou menor grau, a depender de quem está tratando os dados e do conhecimento que essa pessoa já tem sobre os dados. Além dessas questões que eu comentei, nós temos o item específico do reporte por parte do laboratório. Então, supondo que uma empresa tenha tantos pontos de monitoramento e que por isso precise que mais de um laboratório atue nas amostragens e análises, ou ainda o contrato com um laboratório venceu e a partir da próxima campanha vai ser outro laboratório a fazer o trabalho. Então, dificilmente laboratórios distintos vão reportar os resultados com a mesma padronização de nomes e unidades de medida. Então, aqui a gente já vê mais uma tarefa que vai demandar tempo por parte do interessado no dado, que é a de padronização das informações que significam a mesma coisa, mas que estão no banco de dados de forma diferente. E a depender das unidades de medida reportadas, também é necessário fazer conversões dos resultados, seja para deixar todos em miligramas por litro ou microgramas por litro, ou também milimol por litro ou milho equivalente por litro, que são unidades de medidas bastante utilizadas nas análises de resultados hidroquímicos. E sabemos que a cada etapa de conversão agrega-se erro, seja pelo próprio processo de conversão em si, ou por algum erro cometido por quem está fazendo a conversão, diminuindo a integridade, a qualidade do dado. Então, é preciso que essa etapa de conversão seja feita de forma sistematizada e também é preciso garantir que a mesma conversão que foi feita para a campanha atual é a mesma que foi feita na campanha passada e em todos os outros dados que serão comparados. Todas essas etapas que eu citei são fundamentais de serem observadas para se ter um mínimo de organização e consistência nos dados, para que a análise e a interpretação dos resultados seja feita de forma correta e possa direcionar a tomada de decisão. E essas etapas fazem parte do processo de gerenciamento de dados, que pode ser feito de duas formas, tradicional ou integrado. No formato tradicional de gerenciamento de dados, nós temos as informações armazenadas em bases de dados não conectadas. As informações podem não ser padronizadas, por exemplo, se você tiver N bases de dados, o mesmo parâmetro pode ser escrito de N formas diferentes. Os dados podem ser confiáveis, no sentido de que, com o tempo, uma mesma planilha de Excel é modificada por pessoas diferentes e, ao final, não se sabe ao certo qual a versão final daquele arquivo, ou não se pode garantir se o dado está tratado ou não, se foi modificado ou não. Os dados podem ser redundantes, pois o mesmo dado pode ser armazenado em arquivos diferentes, que são colocados em pastas diferentes, e, novamente, não se sabe qual é a versão final ou a que deve ser modificada
pela área. E, além de tudo isso, podemos ter diversos formatos de arquivos armazenando informações importantes e que demandariam tempo para serem organizados e introduzidos nas bases corretas. Ou seja, gasta-se mais tempo com a organização e padronização das informações e menos tempo com a análise e interpretação dos dados, além da probabilidade de erros associada à falta de controle da informação. Já no formato integrado de gerenciamento de dados, tem uma base central que armazena todos os dados e os disponibiliza aos interessados para uso em diferentes projetos através do acesso a uma rede. Além disso, informações armazenadas em uma base de dados relacional contam com o controle de qualidade dos dados, ou seja, tem-se a facilidade da visualização dos dados por estarem todos reunidos em uma base de dados central. Tem-se também a possibilidade de integração com ferramentas do Office, e com isso é possível fazer automatização de relatórios, e a questão da segurança da informação, ou seja, é possível definir níveis de acesso para as pessoas. Então, tais pessoas podem editar e tais pessoas podem somente visualizar os dados, garantindo que quem tem acesso ao dado está fazendo o uso adequado dele. Então, após expor sobre os tipos de gerenciamento que a gente tem, por que optar pelo integrado? Primeiramente, porque temos projetos complexos, com áreas que precisam conversar entre si e que possuem dados importantes, mas que estão em diferentes formatos, como planilhas de Excel, PDF e Word, por exemplo. Então, é necessário integrar essas informações para nos fornecer a resposta rápida que a gente precisa. Precisamos também estar preparados para as constantes mudanças que o projeto pode ter, como a integração de novos dados de monitoramento e, claro, a expansão do sistema, com a implantação de novas unidades e o gerenciamento de novos tipos de informação. Com toda a quantidade de dados que um projeto tem e precisa gerenciar, é necessário ter uma estrutura e padrões adequados que atendam às especificidades do projeto e que permitam uma análise integrada das informações, de forma que atenda a todas as áreas interessadas nos dados. E é importante também que os dados sejam rapidamente disponibilizados para que sejam repassados a gestores, órgãos ambientais ou para confecção de relatórios. E também é possível definir níveis de acessos, garantindo a segurança dos dados. Atualmente, há softwares desenvolvidos para auxiliar os usuários no gerenciamento integrado de dados hidroquímicos e não é necessário ser especialista em programação para poder manusear esses softwares. E para escolher a melhor opção, é interessante levar alguns pontos em consideração, como ter flexibilidade no banco de dados para que você consiga executar todas as alterações de estrutura necessárias para atender as demandas do seu projeto, possuir uma ferramenta que possibilite automatizar a entrada de dados no software, diminuindo a chance de erro humano e aumentando a eficiência e agilidade no processo, o que nos leva ao próximo ponto, de validação e controle de dados. Pois a partir do momento que a gente importa um dado, a gente tem que saber se ele está no padrão definido para o projeto e, caso não esteja, que haja uma notificação sobre isso. É importante também que o software possua diferentes ferramentas para visualização e análise dos dados e que possibilite a utilização de relatórios dinâmicos, visto que dados serão constantemente importados no banco, então os relatórios dinâmicos são automaticamente atualizados à medida que novos dados são inseridos no banco. E outro ponto relevante é que o software deve apresentar a possibilidade de integração com outras ferramentas, para que os dados sejam migrados e gerenciados dentro de um mesmo programa. E um exemplo de software para o gerenciamento integrado de dados, e que já está no mercado há mais de 20 anos, é o Hydro GeoAnalyst, ou o HGA. E a implantação desse software para gerenciamento de dados é uma solução consagrada, já aplicada com sucesso em grandes empresas, como a Nexa, Vale, Samarco, CBMM, e a AngloGold está em processo de implantação desse software. E eu destaco aqui que a WST é a representante oficial do HGA no Brasil e faz todo o trabalho envolvendo desde a venda do software até a consultoria, implantação e treinamento para os usuários do programa.
E a gente tem um fluxo de gerenciamento de dados com algumas etapas importantes a serem consideradas, e eu vou apresentar como se dá cada uma delas, considerando o formato tradicional e o integrado utilizando o HGA para o gerenciamento de dados. Então, quanto à definição da base de dados, no formato tradicional, temos bases de dados não relacionadas entre si. Então, por exemplo, dados de climatologia, que podem ser importantes no entendimento de dados hidroquímicos, estão armazenados em bases diferentes e as pessoas das áreas não têm acesso às bases umas das outras, além dos dados serem disponibilizados em diferentes formatos e demandar um tempo precioso para reunir as informações de interesse para a tomada de decisão. Já no formato integrado, a base de dados é relacional, e dentre as opções existentes, eu posso citar aqui o Oracle e o SQL Server, que são bases de dados flexíveis, adequadas e potentes para suportarem uma grande quantidade de dados, além de garantir a segurança dos dados a partir da definição de níveis de permissão para diferentes grupos de usuários. Quanto ao entendimento dos dados, no formato tradicional, é preciso analisar cada dado separado em sua base de dados, e para conseguir fazer uma análise em conjunto, é preciso um esforço de escolher os dados de interesse e colocá-los em uma mesma planilha de Excel, por exemplo, e ter bastante cuidado para não deixar nenhum dado importante de fora. Já no formato integrado, tem-se uma base de dados central, com todos os dados reunidos e disponíveis aos interessados em analisá-los. Então, seria possível visualizar os dados de climatologia e resultados hidroquímicos, por exemplo, utilizando a mesma interface e interpretá-los em conjunto. E com o passar do tempo, a tendência é que o volume de dados aumente, seja pelo crescimento do empreendimento ou novas demandas, com pontos novos e monitoramento de novas análises. E com a necessidade de se manter um registro histórico dos dados, é bastante importante ter um bom gerenciamento de dados. Sobre a etapa de estruturação das tabelas. No formato tradicional de gerenciamento, temos tabelas não relacionadas entre si. Aqui eu cito somente um campo como exemplo, que é o da identificação do ponto de monitoramento, que o mesmo campo pode ter nomes diferentes nas tabelas das diferentes bases de dados e que, na verdade, significam a mesma coisa. Já no gerenciamento integrado, há uma padronização do nome dos campos e o estabelecimento de chaves primárias para cada tabela, com o intuito de garantir que dados únicos sejam registrados. E a conexão entre as tabelas é definida por campos que constituem a chave estrangeira. Aqui eu dou um exemplo bem simplificado de como ficaria a estrutura de algumas tabelas no gerenciamento integrado utilizando o HGA. Então, eu destaquei os campos que formariam a chave primária de cada tabela para garantir registros únicos em cada uma dessas tabelas. E nas tabelas de amostra e resultado de análises hidroquímicas, eu destaquei os campos que formam a conexão entre as duas tabelas, que seria o nome do ponto e o ID amostra. E é a partir dessa conexão que a gente consegue relacionar diversos resultados a uma única amostra. Já quanto à etapa de padronização, no modo tradicional, nós temos dados históricos e atuais armazenados em diferentes tipos de arquivo. Além disso, tem a questão do formato dos dados dentro de arquivos de mesmo tipo. Por exemplo, em planilhas de Excel, é preciso garantir em todos os arquivos a serem correlacionados e comparados que o formato de data seja o mesmo, se é dia, mês e ano, se é mês, dia e ano, que o separador decimal ou seja ponto ou seja vírgula, e que o mesmo parâmetro esteja escrito da mesma forma e os resultados estejam na mesma unidade de medida. E para organizar e padronizar tudo isso, gasta-se um tempo que poderia ser utilizado no desenvolvimento e execução de soluções. No modo integrado, ocorre a padronização da nomenclatura dos pontos e dos parâmetros analisados, define-se a unidade de medida para cada parâmetro, define-se o formato de cada tipo de dado. Por exemplo, a data vai ser armazenada sempre como dia, mês e ano. É possível estabelecer listas suspensas de opções para que determinado campo seja preenchido somente a partir das opções disponíveis na lista.
visando ali evitar erro de digitação, e também tem a possibilidade de homologação dos laboratórios, que é um processo em que o laboratório é orientado a enviar os dados de análise hidroquímicas ao cliente, já no padrão definido no HGA, de nomenclatura dos pontos, parâmetros e com as unidades de medida corretas, em um tipo de arquivo que leva menos de 1 minuto para ser importado no software. Atualmente, alguns laboratórios já são homologados para esse tipo de reporte ao cliente, e caso a empresa utilize algum outro laboratório que não esteja aqui, a WST faz todo o processo de homologação. Na etapa de validação, no formato tradicional de gerenciamento de dados, a validação é feita de maneira manual, sendo necessário verificar e demonstrar a confiabilidade dos resultados analíticos, relatar desvios nos resultados e checar a confiabilidade dos resultados históricos e ou resultados de amostras coletadas por terceiros. E mesmo que essas etapas sejam feitas em uma planilha de Excel, com várias fórmulas que auxiliem na identificação de erros, a partir de certa quantidade de dados, a ferramenta fica lenta e mais atrapalha a validação ao invés de ajudar. E também é importante garantir que o mesmo processo de validação seja aplicado a todos os dados armazenados e que não haja duplicidade de informações. Já no formato integrado com o HGA, o software possui ferramentas que auxiliam na validação dos dados no momento da importação, para garantir que o dado a ser inserido é único e consistente. Adicionalmente, o software possui um módulo dedicado a rotinas de QAQC, para análise de amostras de branco, duplicatas, spikes, diluição, entre outras informações. E quanto à importação de dados no HGA, é possível cadastrar informações de maneira manual, importar planilhas de Excel, arquivos TXT ou do Access, importar um EDD, que é um pacote de dados que já passou por uma pré-validação, e há também a possibilidade do uso do EDD Mobile, que em campo, no momento da medição do dado, o profissional já registra o resultado em um template e depois esse dado é importado diretamente no software. E o HGA também é apto a ser integrado com outros softwares, de forma que automaticamente dados externos podem ser colocados no HGA e vice-versa. Na etapa de análise e visualização dos dados, no formato tradicional de gerenciamento de dados, de maneira manual é necessário elaborar gráficos, tabelas e relatórios de acordo com o interesse e necessidade dos responsáveis pelo dado. E esse fluxo de trabalho precisa ser refeito a cada vez que novos dados são recebidos e precisam ser analisados. Já no formato integrado, as ferramentas de visualização disponíveis, como mapas, perfis de poços, seções transversais e visualização 3D, atualizam o que é mostrado a cada vez que novos dados são inseridos no HGA, se os novos dados fizerem parte da visualização. Ou seja, não é necessário fazer todo o passo a passo da criação de um mapa, por exemplo, basta atualizar a visualização. Mais algumas alternativas de análise e visualização no gerenciamento integrado de dados com o HGA. Também é possível elaborar relatórios dinâmicos em ferramentas do Office que exibem a informação necessária e que se atualizam automaticamente à medida que novos dados são inseridos no banco. Ou seja, se você precisa reportar periodicamente algum relatório com dados específicos, é possível elaborar um template em Excel ou Power BI, por exemplo, conectá-lo ao banco, inserir filtros e ele exibirá os seus dados de interesse e se atualizará automaticamente. Também é possível analisar no Aquachem os dados que foram importados no HGA e na versão mais recente do software, representações como o diagrama de Piper e o diagrama ternário podem ser plotados diretamente na interface do HGA. E mais uma adição nessa última versão é que ela apresenta a possibilidade de utilizar a programação em R para analisar os dados. Então, para se ter um gerenciamento eficiente de dados,
é preciso ter os dados facilmente disponíveis de forma organizada e o mais padronizado possível, garantir que as informações sejam consistentes e confiáveis, que o resultado vai ser agilidade para a tomada de decisões. Inês, 5 minutos. Terminei. Só agradecer a presença de todo mundo. Aproveitar aqui para relembrar que amanhã tem a palestra com o hidrogeoquímico da WST, Rafael Albuquerque, que vai falar sobre a modelagem numérica aplicada à drenagem de mina. E é isso. Se tiverem questões... Tem uma pergunta para você, Inês, do Silvano Eduardo. O gerenciamento dos dados analíticos é fundamental na confiabilidade integrada dos resultados. Imagino que ele está querendo... Como você consegue determinar questões do tipo erro de coleta, erro de amostragem? Porque se você fazer só o controle de qualidade, nem sempre, tipo, tradicional, branco, duplicata, nem sempre você pode pegar um artefato de erro de coleta. Como você faz isso no gerenciamento integrado? Quem foi que perguntou, por favor? Silvânio Eduardo. Ok. Bom, deixa eu tirar esse aqui da tela aqui. Como que a gente faz esse gerenciamento desses erros de coleta, né? Por exemplo, eu penso que, por exemplo, você pega ali os resultados da sua campanha, plota um gráfico, né? Tem essa ferramenta de gráfico também ali no HGA. Então, você vai conseguir ver ali um ponto absurdo, um resultado que para você ele não faz o menor sentido. Então, eu acredito que essa já seja ali uma forma de identificar isso, e através também da realização de consultas, ali dentro do HGA, por exemplo, você pode fazer uma consulta de dados, que determinado parâmetro, desde o seu início de monitoramento, lá do seu histórico, ele sempre esteve entre esse e aquele valor. Então, minha consulta vai considerar aqueles dados ali. Tem algum que ultrapassou isso? Qual foi? Quero ver. Então, eu imagino que essa seja uma boa forma de identificar aí esses erros. Tá, eu tenho uma pergunta, um comentário, uma pergunta para você, que é o seguinte: a integração de dados, sem dúvida, representa um avanço, mas a interpretação correta ainda é um desafio. Sistemas complexos nem sempre são possíveis de serem representados por reações geoquímicas simples. Como que vocês lidam com essa questão na questão do gerenciamento integrado dos dados? Com a questão da complexidade dos... Você vai representar uma pilha, tem vários ambientes lá, físico-químicos, e você tem os dados, e aí como que você lida para interpretar um ambiente complexo com uma série de dados grande? Você falou em correlação de dados de clima com a qualidade, etc., né? A gente sabe que isso é um desafio, né? Então, a pergunta é como que essa versão, vamos dizer assim, moderna, né? Que eu concordo, que acho que é por aí, mas eu acho também que existe um desafio, né? Como é que é fazer a interpretação do sistema complexo com reações simples? É possível, não é? O que você acha? Bom, o HGA ele possui aí diversas ferramentas de visualização que você consegue integrar vários dados aí de vários tipos para te auxiliar aí nessa interpretação. Flávio, então, eu acredito que essas ferramentas de visualização podem te ajudar a identificar essas questões. Perfeito.